Olá a todos, vamos continuar com a nossa disciplina de Programação 2. Hoje falaremos sobre classes e objetos. Nós vimos na última aula que classes são regras de construções, são regras que permitem criar os objetos. Nós vimos que objetos são áreas de memória que armazenam atributos e que também têm métodos, né? Esses métodos servem para manipular esses atributos. Métodos e atributos fazem parte da mesma entidade chamada objeto. Objetos são as instâncias, são as materializações das classes. E os objetos armazenam e manipulam os dados. Tem esse objeto aqui da classe conta, onde para criar um objeto da classe conta eu preciso informar o número da conta e o saldo. Tá aqui. Essa é a regra de criação. Toda conta tem que ter um número, um saldo. E quando eu criar uma conta e o saldo, eu também vou criar um método, vou disponibilizar um método para fazer créditos e um método para fazer débitos. Então, essa é a regra de criação. Então, quando eu utilizar aqui esta regra de criação, eu vou criar este objeto, este armazém, que vai armazenar este número e este saldo. Classes criam objetos. Todo objeto precisa ter uma classe associada. Objetos vão armazenar os dados e os métodos transformam os dados que estão armazenados dentro deste objeto, do próprio objeto. Nós vimos que isso é um encapsulamento, né? Nós vimos que o objeto é um armazém e este armazém já tem o método, já tem a ação que vai transformar esses objetos, certo? Apenas desse objeto. Imagine que você tem várias caixinhas, porém cada caixa tem o seu respectivo comando, certo? Então, o comando de uma caixa só afeta a própria caixa, certo? Não vai afetar a caixa vizinha, a não ser que você permita, você é programador, né? Então, é um containerzinho fechado. Dentro desse container tem os métodos, tem os mecanismos para manipular os dados que estão ali dentro. Então, veja, nós temos aqui um objeto, nova conta, cujo o número armazena 501 dígito 2 e o atributo saldo armazena o valor 100. Então, veja que esse creditar só vai modificar este atributo aqui deste objeto. E o debitar só vai modificar este atributo deste objeto. Certo? Por exemplo, se eu tivesse nova conta 2, então esse aqui de nova conta não pode modificar o de nova conta 2. Certo? Por quê? Porque isso aqui é um containerzinho. Nova conta 2 tem o container dele. Então, todos protegidos ali dentro. Então, quando eu chamar aqui o método creditar 500, então veja que eu estou passando nova conta. Então, só pode ser deste objeto nova conta. Então, quando eu fizer um crédito de 500, como aqui tem 100 e creditar 500, vai passar a ser 600, certo? Então, veja, é o mesmo objeto, o mesmo número, só o saldo que foi modificado, porque o método creditar aumenta a quantidade, né? Para nós criarmos as nossas classes, o que vai ser necessário? A palavra reservada class, o nome da classe seguida de dois pontos. Com o passar da disciplina, a gente vai ver que isso daqui pode mudar um pouco. Então, após o cabeçalho da classe, nós temos quem? O corpo da classe. O corpo da classe é a parte mais importante. Aí é que está realmente o conjunto de regras, né? Nessas regras nós vamos ter os atributos e os métodos. Nós temos os métodos construtores, que servem para criar os objetos. Nós temos os destrutores, que servem para destruir os objetos. E nós temos também formas de criar classes dentro dos nossos métodos, né? Você pode criar classe praticamente em qualquer lugar, da mesma forma que você pode criar um método, uma função em qualquer lugar do Python, né? Ou também criar um atributo em qualquer lugar do Python, qualquer trecho do código, né? Só tome cuidado para você trabalhar de forma corretamente com o escopo. Eu tenho aqui essa classe conta, tá aqui o método construtor. O método construtor sempre será o init, underline, underline, int, underline, underline. O self é o parâmetro reflexivo, ele quer dizer que eu estou referenciando o objeto. Ele é um apelido para o objeto que está sendo criado. Aqui o parâmetro número e eu tenho aqui também o parâmetro saldo. Cuidado, aqui tem número, 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 saldo, saldo, saldo. Muito cuidado. Isso daqui é esse. Isso daqui é esse. Isso daqui, self.número, significa que eu estou criando neste objeto aqui, que está sendo criado neste momento, um atributo chamado número, neste objeto.
E neste objeto também estou criando um atributo chamado saldo. A inicialização dele, o valor inicial dele é este valor aqui. E o valor inicial disso daqui é isso daqui que foi passado nos parâmetros. Isso daqui são parâmetros variáveis que deixarão de existir quando esta função aqui, este método aqui, finalizar bem aqui neste ponto. Então, isso aqui deixa de existir. Já self.número e self.saldo existirão enquanto o objeto criado existir. Ou seja, isso daqui tem uma vida útil muito maior do que esses daqui que são passados nos parâmetros. Veja que eu também tenho outros métodos. Eu tenho o método init, setNumero, creditar, debitar, getNumero, getSaldo, transferir e o str. O setNumero serve para eu modificar este atributo número que foi criado bem aqui. Aqui o creditar serve para eu acrescentar um valor a este saldo que foi criado bem aqui. O debitar serve para retirar um valor deste saldo que foi criado bem aqui. O getNumero retorna o dado que está armazenado neste atributo que foi criado bem aqui. O getSaldo ele vai retornar o valor saldo deste atributo que foi criado bem aqui. E o transferir é um pouquinho mais complexo, certo? O transferir eu tenho um valor que eu vou debitar no objeto que chamou transferir. Então, neste objeto que chamou o método transferir, eu vou chamar o método debitar dele e vou debitar um determinado valor, certo? Ou seja, eu vou tirar um dado aqui, um certo valor deste saldo e vou creditar este mesmo valor neste objeto aqui. Este objeto aqui é uma conta também, uma conta de destino. Se ele é uma conta, então ele também tem tudo isso daqui, inclusive o método creditar. Cadê o creditar dele? Ó, puff. Então, neste objeto aqui, conta.dest, eu vou chamar o método creditar dele e vou passar o valor que foi passado aqui. Então, nós vamos ver isso um pouquinho melhor lá na frente, ok? E também temos um método especial aqui, underline, underline str, underline, underline, self. Então, significa o quê? Que eu vou imprimir o número, self.número, próxima linha, saldo, e vou imprimir o saldo, self.saldo, próxima linha, certo? Então, este método aqui, str, serve para eu transformar todo e qualquer objeto do tipo conta numa string, certo? Então, quando eu quiser imprimir o que está dentro, fazer um relatório daquele objeto, eu utilizo este métodozinho aqui, underline, underline, str, underline, underline. Qualquer classe você pode criar esse métodozinho aqui, tá certo? Isso é para você transformar seu objeto daquela classe em string. Classe conta, o que é que nós temos? O construtor int cria uma instância da classe conta, certo? O init ele é opcional, você não precisa definir sempre, só realmente quando for necessário, quando você precisa inicializar algum atributo. A quantidade de parâmetros é variável, né? Então aqui eu tenho 1, 2 parâmetros, 3 se você quiser, né? Mas esse daqui é obrigatório, né? Então você nem conta com ele, você só conta com esses daqui, né? Então são opcionais, vai de 0 a n, onde n é a sua necessidade. Parâmetros podem ter valor pré-definido, esses valores são opcionais. Veja que eu tenho um valor pré-definido. Se eu não informar o segundo parâmetro, que é o saldo, significa que meu saldo é zero. O primeiro parâmetro sempre deve ser self, certo? Tá aqui self, 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 self. Professor, mas por que você botou mentira? Self é uma convenção. Vamos utilizar self por padrão, mas não é uma obrigação, certo? É uma recomendação. Se você botar aqui, por exemplo, abóbora, sendo o primeiro parâmetro de uma determinada método da classe, significa que este primeiro parâmetro, como ele é o primeiro, ele é o reflexivo. Então, se você botar abóbora, aqui você vai ter que colocar abóbora, 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 para todo mundo. Significa que o Python deixa você livre para botar o nome que você quiser. Qual o problema? Que você não vai desenvolver um código para você, certo? Geralmente você vai desenvolver para uma empresa, para um sei lá o que, né? Vai vender este código para alguém. Então pode ser que alguém algum dia vá ter que fazer manutenção no seu código. Aí se você sai botando abóbora, cachorro, cascavel,
Você vai dificultar a vida de alguém. Então, vamos utilizar as convenções para facilitar a vida de todos, tá certo? Então, recomenda-se utilizar self. Parâmetros são variáveis locais, só existe apenas dentro das funções. Veja que número e saldo são parâmetros, eles só existem aqui dentro. Quando essa int aqui terminar, ela termina bem aqui, antes desse próximo método. Esses dois atributos, desculpa, atributo não, essas duas variáveis, esses dois parâmetros deixam de existir. Quem é que vai ficar? O self.número. Self significa que é um atributo número do objeto, atributo saldo do objeto que foi recém-criado. Tomem muito cuidado com os apelidos, né? Os apelidos, quando nós utilizarmos objetos nos parâmetros. O que é apelido? O que acontece com um, acontece com outro. Só não entendi, veremos daqui a pouco. Então, quando você tem o self, ponto, um determinado atributo recebe, ou seja, quando você tem uma atribuição a um determinado atributo, você está criando um novo atributo. Esses atributos não são locais, certo? Eles são persistentes. Enquanto o objeto existir, aquele atributo vai existir. Cria outro, só que com o mesmo nome, em um outro endereço de memória, porém com o mesmo nome. Então, cuidado, self.saldo é diferente de saldo. Aqui, self.saldo é diferente de saldo. Isso daqui é isso, vida curta. Isso daqui é do objeto que foi criado. Enquanto o objeto existir, esse self.saldo também vai existir. Os demais métodos manipulam os atributos. Então, veja que número manipula o self.número. Creditar, debitar, manipulam o saldo. GetNúmero, manipula o número. Saldo, manipula o saldo. Transferir, ele manipula o saldo, porque indiretamente ele utiliza o debitar, certo? Então ele chama o debitar e o debitar manipula o saldo. Então cuidado. Da mesma forma, o transferir manipula o creditar, mas não do objeto que foi chamado aqui no transferir, mas no objeto que foi passado aqui em conta deste. Conta deste. Então, neste objeto aqui, que é uma conta, então se ele é uma conta, ele tem um creditar. Então estou chamando o creditar, passando o valor. No exemplo 1, nós criamos a classe e a classe é a regra de construção. Já o exemplo 2 é a construção. Então veja, eu estou construindo um objeto nova conta. Então esse aqui é o containerzinho, é a área de memória que vai armazenar quem? O número da conta, 201 dígito 2 e o saldo 100. E também neste containerzinho aqui tem os métodos int, set número, creditar, debitar, get número, get saldo, transferir e transformar em string em cima desta criatura. Então, quando eu botar print nova conta, eu estou querendo que essa criatura aqui se comporte como string. Então, se é para se comportar com string, ela vai chamar este métodozinho aqui, onde vai ser impresso o número, número da conta, próxima linha, saldo, valor do saldo. Então, número igual 201, dígito 2, próxima linha, saldo igual 100, próxima linha. Certo? Então, é isso que vai acontecer quando eu chamar aqui o print. Quando eu botar aqui nova ponto creditar, vou chamar o método creditar do objeto nova conta. Vamos lá no método creditar, onde eu passei o parâmetro 500. No método creditar, veja que este self é o reflexivo. Este self é este cara aqui, certo? Então, self é um apelido para nova conta. É um apelido, uma referência para nova conta. Tudo que acontecer com self acontece com nova conta. Então, eu posso dizer aqui que neste momento o creditar, esse self é nova conta no parâmetro saldo, vai receber, como eu passei 500, vai receber mais 500. Então, ele tinha 100, nova conta tinha 100, recebendo mais 500 vai passar a ser 600. Então, este containerzinho nova conta no seu saldo vai passar a ser 600. Da mesma forma, eu posso aqui neste containerzinho, no atributo saldo, fazer uma subtração de 300. Então aqui eu
deixei 600 e bem aqui eu tirei 300. Veja que eu manipulei saldo aqui indiretamente, através do método creditar, e aqui eu manipulei o método saldo diretamente no atributo, chegando lá e fazendo a operação diretamente, sem utilizar um método intermediário. Professor, então não vou utilizar o método, vou utilizar só o atributo. Aí você mata toda a orientação a objeto. Por que que não se deve utilizar o atributo diretamente? Deve-se utilizar o crédito, o método. Porque geralmente os métodos são complexos. Tem uma regra, vários conjuntos de regras. Se isso, se aquilo, se o outro objeto, se isso. Ou seja, tem um conjunto de regras para manipular um atributo ou vários atributos. Por exemplo, se eu chego lá no objeto usuário, eu chego lá no objeto usuário senha recebe 000. E aí, se você manipula diretamente esse atributo senha e eu boto 000, vai passar, porque você apenas chega lá e armazenou. Agora, se você utiliza o método mudar senha e botar lá 00000, você pode botar uma regra. Olha, tem que ter no mínimo 10 caracteres. Tem que ter no mínimo um maiúsculo e um minúsculo. Tem que ter no mínimo 2 caracteres especiais. Não pode ter tantos dígitos repetidos. Então, o método aqui vai ter um conjunto de regras para acessar a senha, modificar a senha. Eu não posso só chegar na senha, pá, modificar de qualquer jeito, né? Existem proteções. Então, os métodos têm essas proteções. Elas implementam as seguranças, né? A lógica correta para se manipular um atributo ou vários atributos. Então, quando eu imprimir aqui nova conta, veja que inicialmente essa nova conta aqui tinha 100, depois eu creditei 500 nessa mesma nova conta, ou seja, 100 mais 500, 600, e lá nessa nova conta eu tirei 300. Então, 600 menos 300 volta a ser 300. Quando eu imprimir aqui print nova conta, vai botar lá número 201 dígito 2, saldo 300. O self não precisa ser informado, pois referencia o próprio objeto. Então, este self que tinha aqui, init, veja que aqui eu não estou utilizando o init, eu estou chamando o nome na conta, né? Mas nós vimos que o init é o método construtor. Então, quando eu passo aqui o nome da conta, eu estou passando o init. Então, init self número saldo. Init, porque eu estou chamando o nome da classe self número saldo. Certo? Então, o self referencia o objeto que está sendo criado no momento. Então, esse aqui é o self, esse aqui é o init, esse aqui número, né? E esse aqui é o segundo parâmetro, que é o saldo. É como dar ordem a si mesmo, né? Como dizer assim, Benner, vai beber água. Eu estou falando comigo mesmo, para que não tem necessidade, né? O operador ponto acessa atributos e métodos. Vamos lá. Objeto ponto método, objeto ponto atributo. Então veja que eu estou acessando o método creditar e estou acessando o atributo saldo através do operador ponto. Ou seja, eu especifico o objeto que eu quero creditar, o objeto que eu quero manipular o saldo, certo? Em nova conta. Este objeto que acabou de ser criado bem aqui. Deve-se dar preferência à manipulação dos atributos através de métodos, como aqui nós fizemos na linha 6, certo? Utilizamos o método creditar e evitar o máximo possível utilizar o atributo diretamente, como nós fizemos aqui na linha 7. Veremos futuramente forma de proteger os atributos dessa manipulação direta e de outros usos indevidos, né? Então, por que o método creditar não necessita da informação do número? Certo? Porque quando eu vou creditar, eu não informo o número. Por quê, pessoal? Veja que eu já estou utilizando diretamente o objeto. O objeto já tem esse número e esse saldo. Então, como eu estou referenciando o objeto, então eu chamo logo diretamente um método que vai manipular o objeto. Eu não preciso dizer qual o número dele. É como se dizer, ó, o Ener de CPF babá, teu saldo é tanto. Eu já sei qual é o meu CPF, então eu não preciso ficar relembrando qual é o meu CPF. É só dizer o Ener, ponto, teu saldo é tanto.
Objetos podem se comunicar com outros objetos por chamada de métodos. Vamos lá, temos aqui o método transferir. No método transferir, eu tenho aqui o reflexivo, o valor e uma conta de destino. Certo? Nós vimos que essa conta de destino é outro objeto do tipo conta. Se ele é outro objeto do tipo conta, ele tem número, tem saldo, tem creditar, debitar e todas as outras funções que todo e qualquer objeto da classe conta tem. Veja que quem é que eu está chamando aqui o método transferir? Quem está chamando o método transferir? Esse objeto aqui, ó, conta bebê. Então eu tenho aqui duas contas. Nova conta, cujo número é 201.2, saldo 100, e tem um outro objeto que também é do mesmo tipo, da mesma classe conta, só que o nome é diferente, né? O nome desse objeto é conta bebê, cujo número é 16.222 dígito 4 e o saldo é 1000. Então são dois objetos diferentes, são dois armazéns diferentes, né? São duas variáveis diferentes. Então essa tem esses dados e essa aqui tem esses dados. Então quando eu chamar aqui conta bebê ponto transferir, veja que nesse transferir eu tenho esse self, certo? Ou seja, quem foi que chamou esse transferir? Quem chamou esse transferir foi conta bebê, ou seja, neste momento bem aqui, o self é o conta bebê, certo? Self ponto transferir. O self é um apelido para quem chamou transferir. Quem foi que chamou transferir? Conta bebê. Dito isso, vamos lá. Então, no conta bebê, ponto debitar, valor. Qual é o valor que eu quero debitar? 500. Então, o conta bebê que tinha 1000, eu vou tirar 500. Então, 1000 menos 500 fica 500, certo? Então, conta bebê agora vai ter um saldo de 500. Já esse conta de destino que foi passado no parâmetro aqui é um apelido para quem? Para a nova conta, certo? Então tudo que acontecer com conta deste vai acontecer com nova conta, a não ser que eu faça uma atribuição em cima de conta deste. Como eu não fiz uma atribuição, eu não perdi a ligação com este objeto aqui. Então, tudo que acontecer com conta deste vai acontecer com nova conta. Nova conta, ponto creditar o valor. Então, nova conta tem quanto? Tem 100. Eu estou creditando quanto? 500. Então, vou fazer um crédito de 500 em nova conta. Então, 100 mais 500, 600. Então, quando eu imprimir aqui nova conta, vai ter quem? Número 201, dígito 2, saldo 600. E aqui print conta bebê. Vai ser impresso 16.222, dígito 4, saldo 500. Os construtores, pessoal, inicializam atributos, só serve única e exclusivamente para isso, pessoal. Inicializar atributos, criar os atributos. Não criem códigos complexos, façam coisas que não têm necessidade, que não sejam criar atributos nos inicializadores. É só atribuição, atribuição, atribuição e acabou-se. Por quê? Porque a criação de uma área de memória tem que ser rápida. Então, é o método init que cria, que armazena um objeto na memória. Então isso daqui tem que ser rápido. Criou, armazenou, criou, armazenou. Se você cria e bota um processamento gigantesco, vai demorar não sei quantos segundos para finalizar, você vai matar a criação dos próximos objetos. Os objetos são criados por atribuição. Os atributos também são criados por atribuição. Veja, está aqui. Nós falamos sobre ele. In, underline, underline, init, underline, underline. Temos o self, o reflexivo e uma lista de parâmetros. Ele é o método padrão para a criação de novos objetos de uma determinada classe. A lista de parâmetros pode ter de 0 a n atributos. Uma classe pode não ter o método init, também é opcional. Às vezes você não quer criar nenhum atributo no começo, então se você não quer criar nenhum atributo, não precisa utilizar o init. Geralmente é o primeiro método, você bota lá logo pertinho ali do cabeçalho da classe. Um objeto pode ser não definido. Por exemplo, eu tenho aqui conta cef recebe nome. Significa que ainda não sei que tipo de conta eu vou botar. Se é uma classe do tipo conta ou da classe do tipo conta automática. Ou da classe do tipo conta poupança ou tipo conta especial. Não sei. Só sei que isso daqui em algum momento vai receber uma outra classe.
certo? Então, inicialmente eu já deixei reservado aí este apelidozinho aqui, né, conta CEF, e lá na frente eu vou definir qual é a classe que vai criar este objeto. Objetos são mutáveis, né? Se eles são mutáveis, é passagem por referência, é passagem por apelido. Lembrando lá de programação 1, tudo que acontece com um, acontece com outro. Se meu apelido é Zezinho, e alguém diz assim, Zezinho me empresta 100, eu vou lá e empresto, significa que o Zezinho perdeu 100 e eu também perdi 100. Diferente da passagem por valor, que é como uma clonagem, é como um irmão gêmeo. Imagine que eu tenho um irmão gêmeo chamado Zezinho. Aí alguém chega pro Zezinho e diz, Zezinho me empresta 100. Aí o Zezinho foi lá e perdeu 100. Ele chega para mim, ô Wenner, prestei 100 reais. Eu digo, "É problema seu, né? Tem nada a ver com isso. Vamos lá. No exemplo 3, conta deste é um apelido para nova conta. Veja, conta de destino é um parâmetro passagem por referência. Tudo que acontece com conta deste vai acontecer quem eu passar aqui. Valor, valor. Conta deste, conta deste. Tudo que acontece com conta deste vai acontecer com nova conta, certo? Passagem por referência é um apelido. Isso aqui é um apelido para cá. Tudo que acontecer aqui, eu creditei 500, então eu vou creditar 500 em nova conta, certo? Vou creditar 500 nesse cara. Por isso que ele era 100 e passou a ser 600, porque eu tirei 500 daqui e botei 500 aqui. Alterações em conta deste também ocorrerão em nova conta. Tudo que acontece com um, acontece com o outro. Eles têm o mesmo endereço de memória, né? Se estão no mesmo endereço de memória, se alguém mexe lá, também mexe no outro, né? Muito cuidado. A atribuição gera um novo dado. Uma atribuição em cima de um apelido destrói a ligação, certo? É como se eu criasse uma outra área de memória. Então, aquela primeira área de memória continua, mas agora aquele apelido serve para referenciar uma outra criatura, uma outra área de memória. É como se eu tivesse o seguinte, olha, Wayne, a partir desse momento tu não é mais Zezinho. Quem vai ser Zezinho vai ser o professor Arlindo, certo? Então, toda vez que alguém agora fez uma atribuição a Zezinho e Zezinho foi criado agora para Arlindo, então toda vez que alguém pedir 100 reais emprestado, não serei eu que sentirei a dor, vai ser o professor Arlindo. Então, a atribuição gera um novo dado, gera um novo endereço de memória, é um endereço de memória diferente, então o que acontecer nesse novo endereço de memória não vai acontecer com o endereço de memória anterior, são estruturas de dados diferentes. Então veja que eu tenho aqui nova conta, número 201, dígito 2, saldo 100. Quando eu imprimir aqui nova conta, vai ser impresso número 201, dígito 2, saldo 100. Saldo 100, beleza. Esse print aqui é esse. Agora eu vou chamar esta funçãozinha aqui chamada atribuição, onde eu vou passar aqui o objeto nova conta. Quem é que vai receber nova conta? Esse parâmetro conta. Então, conta é um apelido para nova conta, certo? Tudo que acontecer com conta vai se refletir em nova conta. Então, quando eu imprimir aqui conta, é a mesma coisa que eu estou imprimindo nova conta. E o que é que tem dentro de nova conta? Número 201, dígito 2 e saldo 100. Porém, quando eu fizer aqui neste parâmetrozinho aqui e fizer um apelido, significa que eu estou reaproveitando esse apelido, porém criando uma nova área de memória que vai armazenar um número e um saldo. Então, essa nova área de memória aqui não tem nada a ver com esta área de memória aqui que foi passada no parâmetro. Acabou-se a ligação que tinha com esta criatura. A partir dessa atribuição, não tem mais nada a ver com essa criatura. Então, nesta área de memória, eu armazenei o número 001 dígito X, saldo 0. Quando eu imprimir conta, neste ponto aqui, vai ser impresso 001 dígito X, saldo 0. E aí termina a função atribuição. Executei esse, terminou. Quando terminar isso daqui, eu venho para cá. Veja que nova conta não tem nada a ver com isso daqui, porque eu fiz uma atribuição aqui. Então, acabou-se a ligação. Então,
eu volto a utilizar a área de memória anterior. Nessa área de memória anterior tinha o quê? Saldo, desculpa, número 201 dígito 2, saldo 100. Nós vimos que o init cria objetos e existem formas de se remover objetos da memória, né? O init ele armazena, reserva uma área de memória do seu computador e armazena um dado lá. E já existe também forma de você eliminar, dizer para o computador, olha, não vou mais precisar desta área de memória, utilize aí como você quiser. Quando você armazena muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos objetos, milhares, milhões, centenas de objetos, isso começa a consumir cada vez mais memória do seu computador. Então chega um momento que você nem utiliza mais esse monte de dados. Então, já que você não precisa mais dele, vamos liberar a memória, né? Para que seu computador, seu programa não trave, não feche inesperadamente, né? Então, você pode remover de forma manual através da função interna do Python chamada del, onde você bota del e bota qualquer objeto que você quiser de qualquer classe. Ou então você pode utilizar o garbage collection, né? A coleta de lixo. A linguagem Python, assim como outras linguagens de programação como o Java, também tem o garbage collection, né? A coleta de lixo. O garbage collection você pode chamar manualmente. Você apenas bota aqui, importa lá no início do seu código, né? GC e bota lá gc.collect. Então, neste ponto do código aqui, você está dizendo, olha, coleta de lixo do Python. Acorda aí, dá uma geral aqui, vê quais são os objetos que não estão sendo utilizados, que não tem nenhuma referência válida para ele. O Python vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, faz limpeza na memória inteira e libera tudo que não está sendo utilizado. Mas também o Python já faz isso automaticamente. De tanto e tanto tempo ele vai lá dar uma geral e limpa a, a memória para você, mesmo se você não pedir. Bem, nós temos outros tipos de atributos, né? Nós vimos atributos criados com self, né? Aqui criei self, veja, criação, atribuição é criação. Então, estou criando um atributo utilizando self, um outro atributo utilizando self, né? Então, agora nós vamos criar objetos, desculpa não, atributos sem utilizar o self. Veja, o self significa que aquele atributo é de um objeto, um único objeto específico. O self referencia um objeto específico. Se nós não estamos utilizando o self, significa que nós não estamos utilizando um objeto específico. Nós estamos utilizando todos, certo? Ou seja, a classe inteira. Então, quando a gente diz que aquele atributo é um atributo da classe, significa que aquele atributo pertence à classe inteira. Então, é compartilhada com todos os objetos desta classe, são criados no corpo da função. Se é no corpo da função e ela pertence à classe inteira, ela não pode ser usada com o self. São acessadas usando o nome da classe. Então, em vez de botar self.atributo, eu vou utilizar classe, o nome da classe, ponto atributo. Então, já que é um atributo da classe, ela vai existir enquanto houver amanhã, né? Enquanto existir a classe, se tiver um objeto da classe na memória, aquele atributo vai existir. Um exemplo aqui, uma nova classe, agora o nome dessa classe é classe conta automática, né? Então tá aqui conta automática. Ela é muito parecida com a classe conta, pouquíssima diferença. A diferença é que aqui, ó, veja, eu não estou botando o self aqui na frente, eu estou botando diretamente no corpo da função. Não está dentro de um método específico. Então, e o valor inicial dela é 1. Esse atributo de classe serve para o quê? Toda vez que eu for criar uma conta, eu já boto automaticamente o número. Quem vai utilizar não precisa informar o número da conta. Ela começa com 1, a próxima é 2, a próxima é 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. No método init, no construtor, não tem o parâmetro número. Como é que a gente vai criar o número da conta? Eu vou utilizar lá no conta automática ponto próxima conta, que é essa criatura bem aqui. Então, conta automática ponto próxima conta. Quem é a próxima conta? É 1. Então, o número desse objeto aqui, que está sendo criado no momento, é 1. E eu vou dizer o seguinte, conta automática ponto próxima conta recebe mais 1. Então, aqui era 1, passa a ser 2. E esse saldo, esse objeto que está sendo criado agora, vai receber o parâmetro saldo. Pronto. Então, toda vez que eu crio, eu pego o valor atual e atualizo para o próximo. Pego o valor atual e atualizo para o próximo.
Então, o restante tudo é completamente igual. A única coisa que mudou foi o parâmetro da classe, o atributo da classe, desculpa, parâmetro não, atributo da classe, o número da classe que eu não preciso informar, ela é criada utilizando este atributo da classe, certo? Então, eu tenho um número e tenho um saldo. Então, veja, não estou informando o número e nem o saldo aqui. O número não é porque realmente não precisa, o saldo é opcional. Se eu não informei o saldo é porque o saldo é zero. Então, neste aqui, Cout A significa o quê? Que o primeiro valorzinho aqui é 1. O primeiro é 1 e o saldo, como eu não informei, é zero. Como eu aqui era 1 e eu fiz mais 1, o próximo vai ser 2. Então, Cout B, conta automática. Então, o número é 2, o saldo é 100. O número é 2, o saldo é 100. Aqui eu utilizei 2 e o próximo atualizou para 3. Então, este daqui, como é o próximo, vai receber 3 no número e o saldo é 1000. Número 3 e saldo 1000. Já os métodos estáticos são muito parecidos com os atributos estáticos, né? A diferença é que agora nós precisamos de um decorador. O decorador é um marcadorzinho que vem antes da definição dos métodos e tem que ser essa grafia aqui, @staticMethod. Então, o que é que você vai fazer? Utilizar isso daqui antes da definição de um determinado método. Serve também para utilizar o método chamando diretamente o nome da classe. Então, você vai botar lá o nome da classe, ponto, método. Como é da classe, não precisa de um objeto específico para existir, né? Ela só depende exclusivamente da classe. Se depende único e exclusivamente da classe, não precisa do self, certo? Isso implica que métodos estáticos, muito cuidado, só acessam atributos e métodos estáticos também. Então, cuidado. Um método estático não tem acesso a um atributo criado por self. Self não é estático. Self é dinâmico, é do objeto. Cada objeto tem o seu. Útil quando se quer realizar uma ação que não necessita de um objeto específico. Quando você não precisa de um dado, de um atributo de um objeto ou um método de um objeto qualquer que seja, especificamente de um objeto, você vai lá e cria um método estático. Vamos ver aqui um exemplo que vocês vão entender. Evita-se criar um objeto específico cujos atributos não terão a menor importância na chamada do método. Ou seja, você vai fazer um cálculo, uma operação que não vai mexer no atributo de ninguém, nem no atributo de ninguém, nem no método de ninguém. Então, para que você vai criar um objeto, né? Cria só lá o método estático e realiza o cálculo que você quer. Aqui é a classe conta automática. Na classe conta automática, eu criei um método estático. Quem é o método estático? É o método valida saldo. Ou seja, como ele é um método estático, ele não é de um objeto. Você não vai ter self ou objeto ponto valida saldo. Você vai ter o nome da classe ponto valida saldo, certo? Você não pode chamar um objeto ponto valida saldo, vai dar erro. Esse validar saldo só retorna verdadeiro se o valor que eu passei aqui é maior ou igual a zero, ou seja, não negativo. Se for não negativo, true. Caso contrário, false. Então veja que eu tenho um valor aqui menos 1000. Qual é o meu teste aqui? Se o validar saldo da conta, se o método validar saldo da conta automática retornar verdadeiro para este valor, então eu posso criar uma conta automática. Se o valor que foi passado aqui for menor do que zero, ele vai imprimir aqui erro ao criar a conta. Veja que são métodos estáticos e agora nós temos os métodos da classe. São extremamente parecidos com os métodos estáticos. A diferença agora é que nós vamos utilizar o decorador @classMethod, certo? Então, da mesma forma que a gente utilizou no anterior, nós vamos utilizar agora também. Antes da definição de um método. É também um método da classe. Então, como é um método da classe, você precisa passar o nome da classe e chamar o método. A diferença é que você pode utilizar, além da classe, você pode utilizar qualquer objeto. Mas não quer dizer que os dados manipulados são daquele objeto, certo? Lembrando que não pode ter acesso a dados dinâmicos, né? Dados do objeto. Tem que ser dados, atributos e métodos da classe. Então, na definição, lá na construção, lá na classe, quando você está construindo a classe,
você vai ter que utilizar o CLS. Faz referência à classe, certo? Não faz referência a um objeto, faz referência à classe. Então, muito cuidado, muito cuidado. O self referencia um objeto específico. Já o CLS vai referenciar uma classe especificamente. Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui, pessoal, se conta automática, ponto valida número. Opa, isso aqui valida número. Eu conheci o valida saldo. O que é o valida número? Valida número aqui, ó. Veja que era uma arroba class method. Tá aqui o nosso decorador dizendo que este método aqui é o método da classe. Opa, veja aqui, ó. Antigamente a gente utilizava quem? O self. Só que agora, como eu estou dizendo que é um método da classe, agora eu vou utilizar o CLS. Na classe, procure o atributo próximo à conta. Esse atributo é estático? Sim. É um atributo da classe? Sim. Ah, beleza. Então pode ser utilizado. Então, próxima conta é menor do que 100. Então veja que nessa classe automática eu começo do 1. A primeira conta é 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Esse teste serve para mim dizer o seguinte, olha, retorna verdadeiro se a próxima conta tem lá algo abaixo de 100, certo? Se for abaixo de 100, retorna verdadeiro. Então, se a conta automática ponto valida número, o que está lá dentro é abaixo de 100, então o que é que acontece? Eu crio uma nova conta automática. Então, eu crio um novo objeto da classe conta automática cujo saldo é 100. E aí eu imprimo conta criada. Se o que está aqui dentro, certo, me retornar falso, ou seja, se for algo de 100 ou mais, eu venho para cá e imprimo erro, número de contas excedido. Então veja, aqui eu utilizei diretamente a classe, né, chamada na classe. Qual a classe? Conta automática. E aqui não, aqui eu já criei um objeto chamado CA, que é uma classe conta automática, que passei o valor 100. Veja, como eu utilizei aqui class method, né? Então eu posso, é uma atributo, desculpa, um método de classe, então eu posso chamar qualquer objeto. Eu posso chamar tanto no nome da classe como em qualquer objeto. Podia ser A, C, B, C, 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 D, C, sei lá o que. Qualquer objeto da classe conta automática. Eu poderia botar aqui valida número, que ia acontecer, vinha para cá do mesmo jeito. Ou seja, eu posso chamar isso daqui ou através do nome do objeto ou através do nome da classe. De qualquer forma, vem para cá. O que está lá dentro de próxima conta é menor do que 100? Sim, se for, a agência ainda é disponível, ou seja, ainda é possível criar uma conta automática. Se não, vem para cá, erro, número de contas excedido. Certo, queridos? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Né? Um forte abraço, tchau, tchau.